Olá, pessoal. Vamos aqui dar continuidade ao teu módulo e nós iniciamos agora resolvendo aquela questão que ficou pendente da última aula. Conseguiu fazer? Lembra que eu te mostrei como nós registrávamos esse empréstimo antes dos detalhes desse pronunciamento técnico e o que muda a partir desse pronunciamento técnico? Fizemos aí um comparativo para você conseguir identificar e pedir para que você tentasse resolver sozinho. Deu certo? Ficou com muita dúvida? Vamos então agora resolver aqui juntos essa questão para que você possa identificar o que errou e se errou. A gente começa fazendo a leitura da questão e grifando os pontos importantes. Vamos lá, então, a questão diz que em 31 de dezembro, uma empresa obteve um empréstimo no valor de 20 milhões de reais com as seguintes características. Prazo total de pagamento, 10 anos. Taxa de juros compostos de 9% ao ano, pagamento em parcelas iguais e anuais de 3.116.401,80. E aí ele diz que para a obtenção do empréstimo, a empresa incorreu em custos de transação no valor de 850 mil e que a taxa de custo efetivo da emissão foi de 10% ao ano. Depois de todas essas informações, a questão te pergunta o valor dos encargos financeiros reconhecidos no resultado de 2012, então, um ano após a contratação, e o saldo líquido apresentado no balanço patrimonial de dezembro de 2012. Antes da gente resolver, vamos aqui compreender. Então, veja que em 31 de dezembro de 2011, você contratou um empréstimo no valor de 20 milhões. Esse empréstimo vai ser pago em parcelas anuais. Então, no ano de 2012, em 31 de dezembro de 2012, um ano depois, você vai ter pago uma parcela desse empréstimo e apropriado ao resultado uma parcela dos encargos financeiros, certo? Isso é importante que você saiba. Detalhes dessa questão que estão descritos no pronunciamento técnico. Vamos lá, voltando aqui. Veja que o pronunciamento ele determina que os encargos financeiros incorridos na captação devem ser apropriados ao resultado em função da fluência do prazo pelo custo amortizado usando juros efetivos. Então, você vai utilizar a taxa efetiva e não a taxa de juros compostos. Usa a taxa efetiva. O que mais que você tem que observar aqui do pronunciamento? O item 11 também, ó. O registro do montante inicial, ele deve corresponder ao valor justo líquido dos custos da transação. O que significa isso? Significa o seguinte, quando você, antes desse pronunciamento técnico, quando você registrava um empréstimo, vamos supor que você contratou um empréstimo de 10 mil, você vai pagar o valor total de 13 mil reais e tem aqui juros embutidos nesses 13 mil reais no valor de 3 mil. Então, você chega no valor líquido registrado no balanço patrimonial de 10 mil reais, o valor líquido da transação, o montante inicial registrado. Agora, como nós temos custos de empréstimos, esse valor líquido da transação, ele não vai corresponder simplesmente ao valor principal contratado. Ele vai corresponder ao valor principal menos os custos da transação. O que significa isso? Significa que nesse caso aqui, nós vamos chegar em um valor líquido de 20 milhões menos 850 mil reais, que totaliza 19 milhões 150 mil, ok? Esse é o valor líquido que nós chegaremos aqui, ó, valor líquido registrado, montante inicial registrado. Outro ponto importante. Perceba que a questão não traz para você o valor total dos encargos financeiros da transação, mas você consegue calcular. Como? Veja aqui no conceito de encargos financeiros. Observe, é interessante que você passe por essa parte conceitual do próprio pronunciamento para que entenda que está tudo lá mesmo, tudo que você precisa para resolver a questão. Veja que ele diz aqui, ó, encargos financeiros são a soma de despesas, custos de transação, prêmios e tudo mais, vimos na aula passada, né? A qual representa a diferença entre os valores recebidos
e os valores pagos. Então, você consegue calcular o valor dos encargos financeiros. Você recebeu desse empréstimo quanto? 19.150.000. E você pagou quanto? Bom, você tem o valor da parcela anual e você sabe que vai pagar em 10 anos. Então, você consegue chegar no valor total que você vai pagar desse empréstimo, ok? Vamos para o nosso quadro em branco, para a gente começar aqui a resolver essa questão. Antes, eu vou trazer para cá, para o quadro em branco, as informações importantes para que a gente possa partir aqui para o cálculo. Então, a questão traz o valor do empréstimo contratado. Esse é o valor principal, 20 milhões, certo? Ela também traz o valor das parcelas que serão pagas, 3.116.401,80. Diz que você vai pagar esse empréstimo pelo prazo de 10 anos. Qual é o valor total de empréstimos que você vai pagar? Bom, valor da parcela multiplicado pela quantidade de parcelas que você vai pagar. Você vai pagar 10 parcelas anuais, esse é o valor da parcela anual. Então, você chega em um montante de 31.164.018. Consegue agora calcular o valor dos encargos financeiros da transação? Consegue. 31.164.018 menos o valor líquido. Mas espera lá, esse é o valor líquido? Não. Nós temos aqui custos da transação. Os custos da transação de 850 mil reais. Qual é o valor líquido de empréstimos? 20 milhões menos os custos da transação. Você vai chegar em um valor líquido de 19.150.000, como vimos aqui no material que eu te mostrei, certo? Deduzindo esses 19.150.000, chegamos no valor dos encargos de 12.014.018. Lembrando que esse valor dos encargos é o valor de custos, de juros, tudo está aqui dentro desses 12 milhões, ok? Agora a gente consegue aqui montar, organizar essas informações, como elas vão aparecer lá no seu passivo do balanço patrimonial. Em 31 de dezembro de 2011, no momento da contratação, conseguimos. Então, no momento da contratação, você vai ter registrado o valor total de empréstimos a pagar de 31.164.018, vai registrar a retificadora de encargos financeiros a transcorrer de 12.014.018 e vai chegar aqui, ó, em um saldo líquido de empréstimos de 19.150.000. É assim que vai aparecer o empréstimo no momento inicial, no momento da contratação no teu balanço patrimonial. O que a questão está te pedindo? Lá em 31 de dezembro, então aqui, ó, passivo em 31 de dezembro de 2012. A questão está te pedindo qual é o valor dos encargos financeiros que serão apropriados ao resultado em 2012. Está te pedindo também o saldo líquido desse empréstimo no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012. Então, alguns pontos aqui que você deve observar. Como que nós vamos calcular o encargo financeiro do primeiro ano? Pensa o seguinte, quando a gente fala de empréstimo, os juros ele é calculado da seguinte forma, o valor principal e nós aplicamos a taxa de juros em cima desse valor principal. O valor principal, nesse caso, é 19.150.000, líquido dos custos da transação. Então, você aplica a taxa de juros em cima desses 19 milhões. Como nós falamos de juros compostos, lembra que a própria questão cita? Então, a cada ano, você vai calcular
com juros compostos. O teu juros vai aumentando no decorrer do período. Mas como nós queremos os juros do primeiro ano, então a gente aplica essa taxa em cima do valor contratado, do valor principal, certo? Calculamos aí a taxa de juros do primeiro ano. E aí essa taxa de juros do primeiro ano, ela vai ser apropriada ao resultado. Isso significa o quê? Significa que ela vai sair daqui e vai ser transferida para a despesa no resultado, certo? O saldo de encargos financeiros no primeiro ano muda. Ao mesmo tempo, também vai mudar o valor principal do teu empréstimo, porque você pagou uma parcela. Então, você não pode continuar dizendo que tem uma dívida de 31 milhões se a tua dívida diminuiu, porque você pagou uma parcela de 3 milhões. Então, você tem que registrar a redução dessa dívida. Então, são duas situações. Registramos a redução da dívida pelo pagamento da primeira parcela, aqui em dezembro, e registramos a redução dos encargos financeiros a transcorrer. Por quê? Porque vamos apropriar uma parcela para despesa no resultado. Ok? Vamos, então, fazer os cálculos aqui para a gente poder fazer esses registros também? Bom, eu já consigo identificar que eu vou reduzir desse primeiro saldo aqui o valor total de R$ 3.116.401,80, porque esse é o valor que a própria questão cita das parcelas anuais. E os encargos financeiros? Vamos lá calcular, a gente está acostumado, né? Eu já ia jogar juros, mas na verdade não são juros, são encargos financeiros, porque tem uma composição mais ampla. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 19.150.000 e eu vou aplicar a taxa efetiva de 10%. Chegamos em um saldo de encargos financeiros do primeiro ano de 1.915.000, ok? Então, eu tenho que deduzir desse segundo saldo o valor de 1.915.000. Vamos lá. Qual é o saldo de empréstimos a pagar que você vai apurar após essa dedução? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o valor de 31.164.018, que é o valor total, e vai diminuir da primeira parcela, certo? Esse é o valor que você pagou. Vai chegar em um valor de empréstimos em 31 de dezembro de 2012 de R$ 28.047.616,20. Ok? E os encargos financeiros? Os encargos financeiros também vão reduzir de saldo, porque você vai tirar 1.915.000 desse valor e vai apropriar o resultado. Então, veja, você tem hoje registrado encargos financeiros 12.014.018. Vai apropriar 1.915.000. Vai chegar em um saldo de encargos financeiros de 10.099.018. Então, 10.099.018. Vai chegar em um saldo líquido de empréstimos nesse ano de 2012 de quanto? Veja, 28.047.616,20 menos os encargos financeiros, você vai chegar em um saldo de 17.948.598,20. Beleza, pessoal? Agora preste atenção, o que a questão está te pedindo? O valor dos encargos financeiros apropriados ao resultado no final de 2012. Está aqui, 1.915.000. E o saldo líquido registrado no balanço patrimonial está aqui, 17.948.598,20. Voltando aqui para o nosso material, conseguimos identificar qual é a alternativa, o gabarito da questão. Está aqui, ó, letra C. O valor dos encargos apropriados ao resultado e o valor líquido dos empréstimos dentro do balanço patrimonial. Beleza, pessoal? Conseguiram aí resolver? Vocês que fizeram antes essa questão, ficaram aqui com alguma dúvida? Deu tudo certo? Se alguém ficou com dúvida, não deixe de colocar aqui na plataforma. Encerramos empréstimos e agora nós vamos encerrar operações financeiras trabalhando
variações monetárias. Vamos lá, vamos falar de variação monetária. Quando eu falo de variação monetária, eu falo de duas situações. Dois tipos de variação que ocorrem. Uma delas, e a mais importante, a que a gente vai focar, a que é cobrada em prova, que é a variação cambial. É a variação que ocorre em função da taxa de câmbio, das variações de câmbio, certo? Vou te mostrar exemplos aqui. E a outra variação monetária é a própria variação monetária, esse é o próprio nome dela mesmo. Essa variação, ela ocorre em função de taxas, de índices, taxas contratuais, dispositivos legais, índices oficiais. Então, são as variações monetárias em função de variação de índices e taxas. Nós focamos na variação cambial, porque é essa que está prevista em lei, que traz aí alguns detalhes em lei, essa que dá também uma margem de trabalho em questões muito maior, porque tem alguns pontos interpretativos que a gente vai trabalhar aqui também, então é nela que a gente foca. E o raciocínio da variação monetária, essa de índices, é igual, tá? O raciocínio de contabilização, exatamente o mesmo. Vamos então entender o seguinte. Essas variações cambiais e monetárias, quando você for contabilizar, elas sempre serão contabilizadas ou como receita ou como despesa. Quando que você contabiliza uma variação cambial ou monetária como receita? Quando elas gerarem um acréscimo patrimonial. E aí você vai contabilizar variação monetária ou variação cambial ativa. Atenção a isso, variação monetária ou cambial ativa, certo? Receita. Quando essas variações, tanto cambiais quanto monetárias, produzirem um decréscimo do teu patrimônio, uma diminuição do teu patrimônio, você vai registrar essas variações como despesas e, portanto, variações monetárias ou cambiais passivas. Sempre fique atento a esses nomes para você não se confundir com contas patrimoniais, porque existe uma grande tendência entre os candidatos a se confundirem. Quando olham lá, juros ativos, acha que é juros registrado no ativo. Não. Variação monetária ativa, variação monetária do ativo. Não. Estamos falando de receitas. E estamos falando de despesas quando trazemos esse passivas aí no nome. Beleza? Como que você vai saber quando a variação monetária e cambial é ativa ou passiva? Sempre analisando o impacto que essas variações geram no patrimônio da entidade. Sempre vai fazer assim. A gente vai fazer aqui um exemplo juntos para você entender. Antes disso, vamos passar aqui pelos critérios de avaliação da lei e eu quero que você fique atento a alguns detalhes que eu vou falar para você agora. Veja, então, que o artigo 184, ele diz para você o seguinte: no balanço, os elementos do ativo, deixa eu até botar aqui, marca-texto. No balanço, os elementos do passivo serão avaliados segundo os seguintes critérios: obrigações em moeda estrangeira com cláusula de paridade cambial serão convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. Muita atenção a esses itens que eu grifei. Primeiro ponto aqui, para começar a conversa. Vimos no módulo de escrituração que nós não podemos registrar aqui no Brasil informações em moeda estrangeira. Então, se você tem ativos em moeda estrangeira, você não pode registrar em dólar, em euro ou qualquer outra moeda no teu balanço. Se você tem obrigações em moeda estrangeira, a mesma situação. Você não pode registrar em euro, dólar ou qualquer outra moeda. Você tem que registrar em reais. Então, nessas situações, vai acontecer variação cambial. Por quê? Preste atenção. Porque no registro inicial da transação, você vai fazer a conversão no registro inicial pela taxa de câmbio em vigor na data da transação. Posteriormente, lá no encerramento do balanço patrimonial, é que você converte a taxa de câmbio na data do balanço e analisa a variação que aconteceu no período. Segura que eu já vou te mostrar um exemplo para você entender melhor. Tá? Mas, por enquanto, agarra aí essa informação. Segundo ponto que eu grifei aqui nesse ponto da lei, nesse item da lei. A lei está falando de obrigações, mas você também tem ativos em moeda estrangeira. E o raciocínio é exatamente o mesmo. Inclusive, as questões
trabalham ativos e passivos, e você sempre tem que ficar atenta no impacto que essas variações geram em contas do ativo e em contas do passivo. Vamos fazer um exemplo juntos para você entender. Beleza? Então, lembre disso, você registra a transação pela taxa de câmbio em vigor na data da transação, registro inicial. Depois, você atualiza. Porque é o seguinte, você, por exemplo, tem aí uma disponibilidade, tem dólar no teu balanço patrimonial, comprou dólar em março. O dólar estava com uma taxa específica de câmbio. Quando chega dezembro, essa taxa mudou. Então, você tem que registrar essa variação que aconteceu desde o momento da aquisição até lá o encerramento do balanço. E aí você usa a taxa de câmbio em vigor na data do balanço e analisa com a taxa de câmbio em vigor na data da transação. Vamos fazer um exemplo juntos. Mais um detalhe aqui, que você pode encontrar em prova o seguinte termo, taxa de câmbio corrente. Taxa de câmbio corrente, pessoal, não tem nada demais, tá? Taxa de câmbio, tá tudo bem se você encontrar isso aqui em prova. Taxa de câmbio corrente é a taxa de câmbio em vigor na data em que a questão está trazendo. É a taxa de câmbio corrente naquela data, a taxa de câmbio utilizada na data da questão, que pode ser de encerramento ou na data da contratação. A questão pode dizer o seguinte, taxa de câmbio corrente na contratação da operação, no registro inicial da operação, ou taxa de câmbio corrente no encerramento do balanço, tá? Então, é só para que você saiba que a taxa de câmbio corrente é a taxa de câmbio vigente em determinada data, ok? Bom, vamos aqui comigo, então, para o quadro em branco. Antes da gente encerrar a nossa aula, que a gente já está aqui no prazo, eu vou fazer com você um exemplo. E tem alguns pontos que eu ainda quero trabalhar com você em variações monetárias antes da gente partir para o exercício que já caiu em prova e encerrar operações financeiras, que é o seguinte. Vamos fazer esse exemplo que eu vou te mostrar o raciocínio da variação cambial, tanto com ativo quanto com passivo, e eu quero trazer aqui para você um ponto que você tem que sempre que pensar. O que acontece com a taxa de câmbio quando o real valoriza ou quando o real desvaloriza? Porque as questões também gostam de explorar essa parte interpretativa quando a gente fala de taxa de câmbio. Vamos fazer o seguinte, ó. Antes da gente partir para o exemplo ele vai demorar um pouquinho, porque eu vou trabalhar com você ativo e passivo, e eu não quero encerrar, cortar o raciocínio no meio desse exemplo. Então, vamos fazer assim. Vamos encerrar essa aula aqui. Próxima aula eu já começo mostrando o exemplo, porque pode ficar extenso demais, a aula fica cansativa demais. Então, a gente faz essa pausa, você vai lá, toma uma água, respira e volta acompanhando o raciocínio, tá? Seguindo aqui um raciocínio completinho, beleza? Então, próxima aula, começamos fazendo esse exemplo de variações monetárias para poder encerrar operações financeiras. Até já!